Olá, família Paz Santarém! Sejam todos bem-vindos a este culto que está incrível. Ativa o modo Paz News e vem comigo ficar por dentro de tudo que vai acontecer na Paz Santarém, na nossa agenda eletrônica semanal. Expectativas foram geradas para o grande dia. O nosso primeiro bazar da Catedral do Amor já é nesta quinta-feira. O bazar vai começar a partir das 8 horas e vai se estender durante o dia. E ainda vai ter uma feijoada deliciosa. Tudo será vendido com um precinho especial. Lembrando que tudo será destinado para a construção da nossa Catedral do Amor. Ainda dá tempo de você doar. Está chegando o Bazar da Catedral do Amor. Vamos lhe passar uns spoilers do que vai ter nesse grande dia. E por aqui os voluntários já estão preparando tudo para o bazar. E você vai encontrar muitos produtos de qualidade. E neste dia nós teremos churrasco e uma deliciosa feijoada, além de esportes como vôlei e futebol. E tudo isso vai acontecer a partir das 8 até às 18 horas, na Catedral do Amor, localizada na Avenida Doutor Niso Chaves, 1415. E você que ainda não fez a sua doação para o nosso bazar, ainda dá tempo. Venha e participe conosco nesse momento tão especial do nosso bazar. Ainda dá tempo de você contribuir para a nossa Catedral do Amor. Então já anota aí na tua agenda, dia 1º de maio, aqui na Catedral do Amor. Que expectativa para esse grande dia! Catedral do Amor, o sonho agora é realidade! Olá, papais! E mamães! Professores! E voluntários do Paz Kids! Dia 21 de junho de 2025, um sábado, será a Conferência Nacional do Paz Kids. Uhul! Nosso tema será Crianças Vitoriosas nesta geração. Vamos abordar temas relevantes como ideologia de gênero, tecnologia e internet e como nossos filhos podem ser vitoriosos e influenciar a cultura. Teremos vários preletores como Lucas e Jaqueline Hayashi. E também o pastor Eibe e pastora Rebeca. Será um dia abençoado para nós pais que iremos aprender a crescer em sabedoria na educação dos nossos filhos. E aos educadores cristãos, Deus conta com vocês para crescerem em conhecimento e influência em nossa sociedade. Dessa vez, a nossa conferência será na Paz Church Barueri, para todo o Brasil. Se inscreva agora no link abaixo, lembrando que as vagas são limitadas. Vamos garantir o sucesso dos nossos filhos e alunos. Uhul! Chegou a hora de dar um passo importante rumo ao altar. Nos dias 17 de maio às 16 horas e 19 de maio às 19h30, teremos o nosso curso de noivos, um momento especial de preparação, diálogo e bênçãos, pensado com muito carinho para aqueles que estão se preparando para o casamento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na secretaria da igreja. E para tornar tudo ainda mais especial, teremos o casamento coletivo no dia 24 de maio, na sede regional. Uma linda celebração do amor, da fé e da união. Inscrições e informações na secretaria da igreja. Existe algo no seu DNA que o mundo ainda não viu. Mas o céu já conhece. É Equibalo. Um chamado que te lança. Uma geração que não se cala, que se levanta e vai. Esse DNA é seu. Venha fazer parte de algo incrível no Difla Equibalo. Nos vemos lá. 3 de maio, às 20 horas, na sede regional e núcleos. Estamos no ano do despertar do sobrenatural.
E para você mergulhar ainda mais profundo na presença de Deus, no dia 9 de maio, teremos 24 horas de adoração. Se prepare para viver uma grande experiência com Deus. Lembrando que nesta terça-feira, durante o horário do Tadel, teremos a estação DNA. Atenção, líderes e supervisores de células! Fique ligado que no mês de maio começam as nossas casas de paz. Aproveite a oportunidade para alcançar e evangelizar seus amigos, parentes e vizinhos. Anotou tudo aí certinho? O Paz News vai ficando por aqui, mas antes eu quero te lembrar para seguir em nossas redes sociais, @PazSantarém.pa. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso campus online da Paz Church de Santarém. Eu sou o pastor Mário Martins. Eu sou a pastora Aline Martins. E nós queremos conduzir você ao nível mais profundo na presença de Deus. E hoje o nosso culto online está maravilhoso, feito com muito carinho para abençoar a sua vida, uma palavra incrível. Você pode compartilhar esse link para os seus amigos nos grupos do WhatsApp e se conectar conosco nesse culto. Isso mesmo, cremos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Fique ligadinho, abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar muito sobre a sua vida. Aleluia! Pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome de ser graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Diga! E com raiar de novo dia, declare: vem misericórdia nova sobre mim. E sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. E certamente que a bondade
Glória a Deus, que tempo especial, que tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. E eu quero te deixar informado das nossas programações. Nós vamos ter agora, dia 1º, feriado, né, Dia do Trabalhador, o nosso bazar, o Bazar da Catedral do Amor. Então será um tempo muito especial, vamos estar ali a partir das 8 da manhã até às 18 horas, vai ter almoço, uma feijoada, um churrasco, tempo especial com os irmãos e um grande bazar acontecendo para abençoar a obra da Catedral. Contamos com você e sua família. É isso aí, vai ser incrível, vai ter torneio de futebol, vai ter de vôlei, vai ter, olha a novidade que vai ter duas bandas que vão tocar, o Ministério Sacerdotes, né, de louvor, com muito forró, e também o Samba Paz, que vai tocar o samba lá, vai ter muita alegria. Dia 1º de maio, quinta-feira já agora, vai ser maravilhoso, nós contamos com você. E aproveitando essa palavra aqui, porque toda essa arrecadação está sendo destinada à nossa Catedral do Amor, que já está realmente em fase, digamos, em fase terminal, né, no sentido de conclusão, né, do telhado, né, porque a parte do telhado é uma parte muito importante e nós gostaríamos muito que você estivesse conosco, né, somando conosco nesse momento. E também você tem a oportunidade agora de ofertar ao Senhor, de fazer sua contribuição. O nosso QR Code está aqui na nossa tela durante todo o culto online, onde você pode ofertar, ajudar, investir o reino de Deus. Eu creio que não existe semente plantada que não tenha colheita, né? Não se perde semente plantada numa boa terra. Às vezes nós estamos não prosperando porque estamos plantando na terra errada, estamos comendo a semente. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia a boa semente, ele vai colher. Então, se você semeia, né, o Salmo 126 diz que quando nós semeamos, nós choramos enquanto nós semeamos, né? Porque às vezes é difícil semear. Às vezes dá trabalho semear, né? Existe um preço para semear. Mas o que é mais importante nós focarmos? Assim, quando você semeia, todo agricultor, quando ele está semeando, ele não está pensando só ali naquele trabalho de semear, naquele desgaste de semeadura. Ele está pensando no dia da colheita. Ele está pensando que quanto mais ele plantar, mais ele vai colher. E a Bíblia diz que no tempo da colheita é o tempo de festa, né? Ele voltará com seus feixes fazendo festa. Então eu quero te encorajar, você nesse momento, ofertar. Você pode ofertar, você pode devolver o seu dízimo, né? Abra a app do seu banco aí e acesse o nosso QR Code e nós queremos orar por você. E eu creio que se você está passando alguma crise financeira hoje, o Senhor é poderoso para destravar isso e fazer um milagre na sua vida. Nós queremos orar por você agora. Amém, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos cada semeador, Pai, do Teu reino, meu Deus. E cremos, Pai, que esse coração, essa atitude de fé, uma atitude de honrar e de obedecer a Tua palavra, vai realmente gerar frutos, Pai, frutos que vão glorificar o Teu nome. Declaramos as ricas bênçãos que vêm do Senhor sobre cada um dos Teus servos, Pai. Declaramos isso em o nome do Senhor Jesus. Está chegando o Bazar da Catedral do Amor. Vamos lhe passar uns spoilers do que vai ter nesse grande dia. E por aqui os voluntários já estão preparando tudo para o bazar. E você vai encontrar muitos produtos de qualidade. E neste dia nós teremos churrasco e uma deliciosa feijoada, além de esportes como vôlei e futebol. E tudo isso vai acontecer a partir das 8 até às 18 horas, na Catedral do Amor, localizada na Avenida Doutor Niso Chaves, 1415. E você que ainda não fez a sua doação para o nosso bazar, ainda dá tempo. Venha e participe conosco nesse momento tão especial do nosso bazar. Ainda dá tempo de você contribuir para a nossa Catedral do Amor. Então já anota aí na tua agenda, dia 1º de maio, aqui na Catedral do Amor. Crie expectativa para esse grande dia. Catedral do Amor, o sonho agora é realidade.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão
em Mateus capítulo 25, versículo 1. Vamos estar falando sobre esse tema, né? Um alerta à vigilância, porque essa parábola tem tudo a ver com a igreja. Essa parábola não é uma parábola voltada para o mundo, mas é uma parábola exclusivamente para a igreja do Senhor Jesus. A gente não pode pensar que as 5 virgens nécias é o mundo, digamos assim, né? E as prudentes é a igreja. Não, ela se refere à igreja, porque são 5 virgens, né? São 10 virgens. Então, nós vamos estar lendo aqui: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus, fica melhor aqui. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui uma parábola muito importante, muito conhecida. Todos conhecem essa parábola. Essa parábola faz parte do grande sermão profético de Jesus, que começa em Mateus 24. Tem várias parábolas, várias mensagens, vários avisos, várias advertências, né? E grande parte desse sermão profético, que é o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, tem a ver, uma parte tem a ver com o que acontece no mundo, mas tem uma grande parte que se refere à igreja do Senhor Jesus, né? Se refere à igreja. Por exemplo, o capítulo 25 tem 2 parábolas muito importantes. A parábola das 10 virgens se refere à igreja. A parábola dos talentos também se refere à igreja, né? A parábola dos talentos. E a gente sabe que tem várias linhas, né, de teologia, de crenças e tudo, mas a gente vê claramente aqui nessa parábola que Deus, Ele exige da sua igreja um relacionamento, né? Muito mais do que serviço, muito mais do que apenas um cristianismo de informação, mas Ele exige relacionamento, exige vigilância, preparação da nossa parte para viver aqui nesse mundo como igreja, para viver como a noiva de Cristo aqui nesse mundo. Então aqui nós vemos que hoje tem tantas distrações, né, nesse mundo, tantas distrações, nós vivemos em tempo de tantas distrações muito grande, e que muitos
às vezes diz assim, não, eu estou preparado para Jesus, eu estou preparado para o arrebatamento, eu estou preparado para a volta de Cristo. Mas quantas pessoas perderam o seu azeite, perderam a graça, a unção de Deus, né? Então, essa parábola aqui é uma chamada a vigiarmos espiritualmente a nossa vida. Vigiarmos a nossa vida através da revelação, através da oração, através da palavra de Deus. Porque você sabe que existe um cristianismo religioso hoje em dia e que nós não podemos cair no mesmo erro como cristão, de entrar num cristianismo religioso, num cristianismo de informação. Você lembra daquelas parábolas, não a parábola, mas aquela história que Jesus levou os discípulos lá para Cesareia de Filipe e ensinou uma poderosa lição para eles, perguntando, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles disseram todas as informações que eles tinham na cabeça deles. Uns diz o senhor Elias, um dos profetas, Jeremias, Moisés, vários profetas citaram várias coisas. É o que todo mundo diz. O que é que todo mundo diz? O que é que todo mundo acredita? O que é que todo mundo sabe a meu respeito? Não é? Mas a gente vê uma coisa muito boa na segunda parte daquela história, porque Jesus, ele faz essa pergunta e eles respondem, mas depois de um silêncio, Pedro faz uma revelação muito importante, né? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus é isso que eu estou procurando, né? Não é só informações, não é só o que os outros dizem, não é esse cristianismo, não é esse evangelho de informação que nós devemos seguir apenas, mas ele falou para Pedro, eu também te digo, como quem diz assim, Pedro, porque você teve essa revelação, eu também vou fazer uma revelação a seu respeito, né? Tu és o Cristo. Pedro falou, mas Jesus falou para ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Então, o evangelho que Deus quer que a gente creia, que a gente viva, não é um evangelho de informação, mas um evangelho de revelação, amém? De revelação. Vida cristã não é religião. Religião é feita de informações, é feita de crenças. E crença todo mundo tem uma, né? Todo mundo acredita em alguma coisa. Mas não é um evangelho, não é um sistema de crença religioso a que eu estou seguindo, a que eu me tornei adepto. Mas o evangelho que salva, que faz a igreja ser a noiva de Cristo, que faz a igreja ser triunfante, é o evangelho por revelação, amém? É viver na intimidade, viver com Deus todos os dias. E essa parábola aqui tem tudo a ver com isso, porque é um chamado ao relacionamento, é um chamado à intimidade, fala de noivos, fala de virgens. Então vamos ver aqui alguns pontos muito importantes dessa parábola, porque o tempo corre rápido, né? A semelhança externa não garante a salvação eterna. Uma das premissas aqui dessa palavra é isso. Porque Jesus fala muito de semelhança. Você vê que tinha 10 virgens, eram iguais. Então, quando chegaram lá, muito parecido, todo mundo com a lamparina, 10 virgens. E elas eram 10 virgens. E isso na Bíblia fala de quê? Fala de santidade, né? Tudo parecido. Em alguns lugares Jesus faz essa comparação, por exemplo, Jesus fala muito de semelhança. Então por que eu coloco nesse ponto aqui que a semelhança externa não garante a salvação eterna? Por quê? A parábola do trigo e do joio, por exemplo, Jesus fala de quê?
de coisas semelhantes. O trigo é muito parecido com o joio. Eu ainda não vi, né? Como que a gente pode distinguir isso? Ainda não vi um lugar que tem joio, que tem trigo ao mesmo tempo, mas alguns dizem que o trigo é mais maleável, o vento e tal, o joio é mais resistente, mas não tem diferença para quem olha à primeira vista. Não tem diferença nenhuma. Então Jesus fala de coisas semelhantes. E a gente vê, por exemplo, Jesus conta aquela parábola lá no final, também, Mateus 25, ali no finalzinho, tem uma parábola sobre as ovelhas e os bodes, né? São coisas meio semelhantes. Aí ele fala lá que os bodes vão para a esquerda, as ovelhas vão para a direita e tal. Então, Jesus faz umas parábolas que as coisas são bem semelhantes, são bem parecidas. E aqui, todas eram virgens, semelhantes, símbolo de santidade. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, né? Então, veja bem, Deus, Ele espera de nós a nossa santificação, porque a mesma graça que salva a nossa vida, é a mesma graça que nos santifica e que nos conduz para um relacionamento correto com Jesus todos os dias. Amém? Sabe aquela ideia, com todo respeito àqueles irmãos que creem naquelas doutrinas, né, que eu não vou nem falar o nome, senão você vai identificar alguma igreja. Uma vez salvo, sempre salvo. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de frase. Porque muitos que aceitaram Cristo, vieram para Jesus, que tinham um coração apaixonado, deixaram esfriar o coração, deixaram esfriar o seu amor, deixaram esfriar o seu relacionamento com Deus. E a salvação é relacionamento com Deus também. Se eu perder o meu relacionamento com Deus, o que vai me garantir que Jesus vai me conhecer, vai me chamar naquele grande dia? Amém? O nosso relacionamento com Deus é muito importante, acima de tudo. Então nós vemos aqui que não é, eu posso até ter uma forma de religião, ou frequentar cultos, ou até carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas isso tudo pode ser aparência, isso tudo pode ser externo, qualquer pessoa pode fazer isso. E tudo pode ser estereótipo. Agora, quando Jesus está falando aqui de relacionamento, né? De relacionamento, de identidade. Às vezes você pode ter 2 carros iguais, bem parecidos, bem novos, bem semelhantes, mas se não tiver combustível, um dos carros não anda. Para o carro andar tem que ter combustível. Quantos concordam com isso? Só se empurrar, né? Sem combustível, só se empurrar. Na nossa vida espiritual é assim também. Nós precisamos todos os dias acessar a presença de Deus, através da intimidade, através do relacionamento de oração, através da palavra de Deus, não é? E nós vemos aqui, quando Paulo disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, lá em 1 Coríntios 11, 28, a gente usa muito isso na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine a vida, examine como. Examinar nossa fé é algo que a gente tem que fazer constantemente, periodicamente, diariamente. Examine-se, pois, a si mesmos. Essa é uma palavra forte do apóstolo Paulo. Não é só examinar só quando vai participar da ceia do Senhor, não. Ou quando tiver uma festa de renovação, né? Alguma coisa assim, ou no encontro com Deus, ou em algum outro lugar que a gente se renova, se abastece. E a gente, às vezes, precisa de abastecimentos, mas isso a gente pode fazer diariamente,
entrando na presença de Deus. Amém? Entrando na presença de Deus todos os dias. Porque, como aquela parábola que Jesus fez aquela revelação para Pedro, quem era Pedro? Não era só Pedro, eram os outros também, não é? Todos eles estavam no mesmo de edificação da igreja. A ideia é que quando nós entramos na presença de Deus, a revelação de Deus vai fluir sobre a nossa vida, amém? Quando a gente segue uma religião, tudo que a gente vai estudar, vai aprender um monte de coisa, a gente vai ter um monte de informação, mas a revelação só vem quando nós estamos na presença do noivo, todos os dias. Quantos podem aplaudir o noivo? O noivo é Jesus. Veja a diferença aqui, 5 eram prudentes. 5 eram prudentes, ou seja, tinham azeite na lamparina. Tomaram azeite nas lamparinas, né, e também levaram vasilhas com azeite, que no versículo 4. Tomaram azeite em suas vasilhas, como em suas lâmpadas. O azeite é o que, irmão? O azeite significa, é um tipo do Espírito Santo na nossa vida, né? O azeite representa o Espírito Santo. Diz aqui, tomaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, símbolo do Espírito Santo. Ou seja, o que sustenta a nossa vida diante de Deus, em comunhão com Ele, é quando nós estamos realmente buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida. Buscando a presença do Espírito Santo. Oh, como nós precisamos, como nós dependemos para ser cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros, verdadeira noiva de Cristo. Como a gente precisa da ação do Espírito Santo na nossa vida, amém? Porque é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos dá comunhão com Deus, é o Espírito Santo que nos transforma de fé em fé, de glória em glória, é o Espírito Santo. Cadê os que creem no Espírito Santo, amém? E me diga uma coisa, tem gente que acha que o Espírito Santo é apenas o poder de Deus, apenas a força ativa de Deus, né? Tem uma crença, tem uma religião, digamos assim, um sistema de crença que acredita que é só uma força ativa de Deus. Mas o azeite representa o Espírito Santo na nossa vida, nossa comunhão com Ele. 5 eram nécias, as nécias não levaram azeite. E diz aqui no versículo 3, as nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Olha só, elas confiaram em quê? Na aparência. Elas confiaram nelas mesmas, negligenciaram o essencial. Negligenciaram o essencial. Na nossa vida cristã, se a gente não estiver vigiando, a gente pode negligenciar o essencial. E o essencial é a essência, é a vida, é o espírito renovado, transformado, amém? Não é a vida na carne, não é a vida na alma, mas é a vida no espírito. Essa é a nossa essência. Glória a Deus. Sabe, como nós nos relacionamos com Deus em nossa vida no espírito. Então nós não podemos confiar, porque lá em 1900 eu fui batizado com o Espírito Santo, 1980, né? Quantas pessoas vivem de experiências passadas? Só as experiências passadas. Mas o azeite tem que fluir todos os dias. Amém? Não é quando eu fui batizado no Espírito Santo lá atrás, que eu tive uma experiência lá atrás, um dia eu tive revelação, um dia eu fui usado por Deus, um dia Deus fez isso, fez aquilo, eu experimentei um milagre, eu fui curado, eu fui ressuscitado dos mortos. Mas tudo isso pode acontecer, porque aqueles homens de Mateus 7, também, Mateus 7, ali tem um texto que fala, acho que 20 por aí, fala aqueles homens, Senhor, nós também expulsamos demônios, também nós curamos enfermos, também nós fizemos isso, fizemos aquilo. Eles apresentam coisas que eles fizeram para Deus, e fizeram muitas coisas, em teu nome. E aí o Senhor vai dizer para aqueles lá, também nunca vos conheci. Nós não queremos receber essa palavra, nós queremos ser filhos que andam diante do Pai todos os dias, amém?
Nós não somos filhos bastardos, nós não somos filhos distantes, nós somos filhos e Deus espera de nós a intimidade, amém? Relacionamento, glória a Deus. E você que tem filho aqui, quantos tem filhos? Sabe como é que é isso? Os filhos são muito dependentes, os filhos, eles vão crescendo, eles vão ficando assim um pouquinho mais distantes, né? Quando eles são crianças, eles querem toda hora estar no colo, a gente carrega, né? Eles brincam, a gente pula, cansa, jogando eles dentro d'água em algum lugar. E eu não tenho mais estômago para isso. Um tempo desse eu fui lá num lugar aí, numa cidade que tinha um parque lá, e aí a minha filha disse assim: pai, vamos entrar nesse aqui. Meu amigo, eu subi uns 30 metros numa torre lá, no negócio lá, uns 30 metros de altura, a gente entra na boca de uma piranha grande assim, um piranhão, aí a gente entra na boca, e lá a gente entra na garganta da piranha, e tem um tubo fechado, totalmente fechado. Aí o cara diz, tem que ficar bem certo assim, tem que unir bem as pernas. Aí você começa a viajar assim, ó. Aí você cai lá no meio do lago, né? Lá no meio do lago. Aí despenca lá de cima. Tem uma hora quando chega lá no final, aí você cai igual um torpedo dentro d'água. Aí eu digo, bom, esse daí eu estou salvo dessa vez, né? Aí ela disse, bora naquele ali. Aí é uma canoa, assim, canoa não, um inflável, um bote inflável, né? Em 4 lugares assim. Aí fui só eu e ela mesmo. Aí você vai aqui, tem uma água que vai levando o bote, aí quando chega lá, você despenca assim, um despenhadeiro assim. Aí você vai lá, aí você vai na beira do despenhadeiro do outro lado. Um negócio assim de, talvez 20 e poucos metros, assim. Eu digo, meu Deus do céu, quase eu morro nesse. Você quer cair lá fora do negócio, no meio do mato lá. Mas eu digo, tem coisa que não tem muito estômago não, mas olha que eu gosto de aventura, desafio, né? Eu sempre fui, mas assim, com esses negócios, agora o meu filho já não gosta disso daí não, ele se desespera. Mas a menina tem esse negócio. Então, tem mulheres corajosas, irmão, por aí, não tem? Não tem? Cadê as mulheres corajosas? Aí, se você for solteiro e casar com uma dessas, se prepare aí, você tem que ter estômago para certas coisas, né? Então, tem que ser. Então, queridos, a chegada do noivo revela como está o nosso coração. Vamos aqui para esse ponto, né? A chegada do noivo revela como está o nosso coração. Esse é o momento da prova, né? Como estava o coração? Como é que está o coração? O noivo tardou em sua chegada, a Bíblia fala no versículo 5, e tardando o noivo, adormeceram, todas adormeceram. Olha só, a espera demorou. Às vezes a gente pensa assim que, bom, Jesus vai voltar, quando é que Jesus vai voltar? Quanta gente fica esperando, né? E depois, Jesus está demorando muito para voltar. Você já viu pessoas até falando isso? Até na Bíblia tem Pedro fala isso, né? Mas cadê? Está demorando tanto a promessa da sua vinda. Quando é que isso vai acontecer? Quando será a sua volta? E aqui diz que demorando, tardando. Agora deixa eu falar, irmão. Jesus, ele pode tardar no nosso relógio. Lembra aqueles discípulos lá no mar da Galileia, o temporal estava acontecendo, Jesus despedindo as multidões, e eles entraram no barco, foram acometidos por uma tempestade muito forte. Eu não sei se você já pegou uma tempestade no barco, como eu já peguei algumas vezes, né? Alguma tempestade é muito... Você balança para um lado, você pensa que o barco vai afundar. Você vê algumas pessoas em desespero também. E aí os discípulos estavam lá desesperados. Já era muito tarde, Jesus demorou muito para chegar.
E no relógio daqueles discípulos, Jesus estava muito atrasado. E aqui também nós vemos, nessa parábola, que aparentemente Jesus demora. Jesus demorou, o noivo demorou. E elas foram acometidas de sono. Talvez algumas pessoas, uma boa parte da igreja talvez se cansou da sua vida espiritual. Por quê? Porque não cultivou um relacionamento com o noivo. Um relacionamento de intimidade. E aqui fala que elas adormeceram. Agora, veja bem, irmão, Jesus, ele pode tardar no nosso relógio, mas no cronograma de Deus ele vai vir no tempo certo, amém? A Bíblia fala que é na plenitude do tempo que as coisas acontecem. Lá em Gálatas fala sobre isso, né? Em Gálatas fala, na plenitude do tempo, Jesus veio, nascido de mulher, no tempo de Deus, no Kairos, né? No Cronos é o nosso tempo, mas o Kairos é o tempo de Deus, no Kairos de Deus, no momento de Deus, na plenitude do tempo, Jesus veio para nascer nesse mundo, e vai ser na plenitude do tempo que ele vai voltar, amém? É no tempo de Deus que ele vai voltar, e nós temos que estar preparados para esse grande dia chegar, glória a Deus. Sabe, você tem um exemplo do atleta, o atleta às vezes ele não sabe quando ele vai ser convocado, mas ele fica treinando o tempo todo, é ou não é? A gente tem que ser melhor do que atleta, porque ele treina, e às vezes ele pensa que ele vai jogar, o técnico coloca ele lá como reserva, ele fica de reserva sentado o tempo todo lá na beira do gramado, mas ele não para de treinar, porque a qualquer hora ele pode ser chamado. Então, como cristão, a gente não pode dizer assim, eu não estou preparado, porque a gente tem que estar preparado todo dia, amém? Eu não estou preparado para orar por alguém, eu não estou preparado para pregar, eu não estou preparado para fazer isso ou aquilo. Nós temos que estar preparados. Olhe para o irmão mais bonito aí do seu lado, fale para ele, nós temos que estar preparados todos os dias. Não tem esse negócio. A gente tem que estar preparado sempre, preparados. E aí, na meia-noite, a Bíblia fala aqui, à meia-noite, veja bem, irmão, como é que estava o coração dessas noivas? Isso aqui está falando de a chegada do noivo, ele revela como está o coração. Como está o nosso coração diante de Deus? Quantos têm mantido a sua fé viva, ativa? Mas à meia-noite, versículo 6, ouviu-se um clamor. Aí é o momento da volta de Jesus aqui, né? Quem estava preparado? À meia-noite. A meia-noite pode ser quando? Meia-noite pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer momento que Jesus vai voltar. Mas à meia-noite, ouviu-se a voz do noivo. E eu vou te falar uma coisa, a Bíblia fala que quando Jesus voltar, eu não sei se a gente vai, não tenho aqui uma base bíblica para dizer que a gente vai ouvir o clamor da última trombeta, coisa assim, né? Talvez isso aqui vai acontecer lá no céu e na terra só o arrebatamento. Quem vai estar preparado aqui? Quem está preparado já hoje, amém? Vai acontecer, mas quando o noivo vier, vai ter uma manifestação, porque o noivo não chega calado, não é verdade? A Bíblia fala que esse noivo chegou e ouviu-se a voz do noivo. E muitas vezes não é só para esperar no último dia a voz do noivo. O noivo está falando, amém? O noivo continua falando, o noivo continua clamando, o noivo continua despertando a sua igreja, despertando a sua noiva. Ele continua. Aí diz, à meia-noite ouviu-se um clamor, eis o noivo. Alguém gritou, eis o noivo. E depois o noivo falou com as que ficaram do lado de fora, né? Então veja, qual é o momento? Nós temos que estar preparado para esse tempo, para esse dia. Quando vai chegar? Ninguém sabe. Jesus não disse o dia. Nem o dia, nem a hora. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser na hora em que as pessoas, como disse um dos apóstolos, né? Casavam, davam-se em casamento. Jesus pode chegar, o arrebatamento pode acontecer no meio de um casamento, de vários casamentos. Pode acontecer
na hora em que vários bebês vão estar nascendo, tudo isso vai estar acontecendo normal, as pessoas vão estar viajando, tudo vai estar acontecendo normalmente. E aí, meu amigo, quem está com as suas lâmpadas abastecidas, vai ouvir a voz do noivo, vai estar preparado para o encontro com ele. Amém, queridos? Você está pronto? Você está preparado? Você já viram um filme, né, que o pastor está pregando sobre isso, e acontece o arrebatamento no meio da pregação, né? Não lembro qual é o nome do filme. Mas acontece bem no meio da pregação. Está pregando sobre a volta de Jesus e acontece o arrebatamento na mesma hora. Então, estamos preparados? Você está pronto? Às vezes, essa volta, ela é de surpresa. Vai pegar o mundo de surpresa. Mas a igreja não. Porque a igreja vigilante, ela vai manter o azeite na sua lamparina. E ela vai ter azeite nas suas vasilhas. Ela vai estar preparada para esse grande e glorioso dia do Senhor. Que vai ser um grande dia de festa na terra, no céu. Talvez na terra algum terror vai ficar para trás, não é? Mas para a igreja será as bodas, o início das bodas do Cordeiro. Glória a Deus, vai ser o início das bodas do Cordeiro. Vai ter uma grande festa no céu, 7 anos. Enquanto na terra, nós cremos, na terra vai os terríveis sofrimentos da grande tribulação, não é? É triste pensar que talvez algumas pessoas que a gente conheça, algumas pessoas que estiveram na igreja, algumas pessoas que caminharam com Cristo por algum tempo, algumas pessoas que são muito chegados, talvez parentes, próximos de nós, que perderam o encontro com o noivo, perderam o arrebatamento, vão ficar aqui nesse mundo para sofrer, não é? Ficar aqui nesse mundo para sofrer. É muito triste, né? Deus não criou ninguém para o sofrimento, para a perdição. Mas pastor, por que vocês acreditam que... eu não vou nem entrar nesse mérito, né, daquelas pessoas que creem que arrebatamento vai ser... Eu creio no antes. No antes. Por quê? Porque a igreja não precisa passar pela grande tribulação, porque os pecados da igreja já foram lavados, encravados lá na cruz, lavados pelo sangue do Cordeiro. Já que a grande tribulação é um período de grande juízo, de grande condenação, da manifestação da ira de Deus, não é? Principalmente por 2 motivos: por massacrar o mundo que massacrou a nação de Israel, como um povo escolhido de Deus foi massacrado nessa terra. A ira de Deus, ela se manifestará nessa terra, mas principalmente pelo mundo que rejeitou a Cristo, que rejeitou o Filho de Deus, que rejeitou a salvação. Esse mundo vai passar por sofrimento, né? E por que a igreja não deve passar por isso? Porque a igreja já teve o seu julgamento lá na cruz. Estava sobre Jesus todo o nosso julgamento, toda a penalidade estava sobre Cristo. E é por isso que nós temos que continuar com Jesus todos os dias, até esse grande dia chegar, para que a gente esteja justificado junto com Jesus, crucificado com Cristo, como Paulo disse, né? E aqueles que permanecem nele estão crucificados com Cristo. Glória a Deus. E terão os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Amém? E fechou-se a porta, no versículo 10. Fechou-se a porta. Olha só, ninguém sabe quando essa porta da graça vai se fechar. O tempo da oportunidade tem limite. Não haverá um segundo arrebatamento imediatamente para alguém que perdeu o arrebatamento, se arrepende aqui e vai ser arrebatado naquela hora. Não é? Pode ter uma chance ainda. Pode ter uma chance ainda, né? Porque o João fala daqueles que apareceram no céu depois do arrebatamento. O livro de Apocalipse fala, e ele pergunta para o anjo: quem são esses? Aí o anjo diz assim: esses foram os que vieram da grande tribulação. O que aconteceu com eles? Eles se arrependeram,
morreram pela sua fé, né? Deram a sua vida na grande tribulação, porque o anticristo não vai querer que nenhum outro Deus, nenhum outro nome seja exaltado além do nome do próprio anticristo, né? Vai perseguir todo aquele que professar qualquer outro tipo de Deus, qualquer outro tipo de crença que não seja voltada para o endeusamento dele mesmo. Ele não vai aceitar, vai ser perseguido, vai ser morto, mas a igreja não estará mais aqui. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. E para finalizar aqui essa palavra, a advertência final do Senhor é um alerta para nós, né? Essa advertência. E a Bíblia fala aqui, o grito das nécias do lado de fora: Senhor, 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 abre-nos, versículo 11, abre-nos a porta. Elas reconheceram que era o noivo que tinha chegado, elas reconheceram isso, o noivo estava lá, mas elas estavam do lado de fora. Que tristeza! Você lembra quando Adão pecou? Imagina, Deus colocou um querubim lá, uma espada poderosa, guardando o jardim, e agora eles não estavam mais dentro do jardim, eles estavam do lado de fora do jardim. Sabe? Isso foi muito triste para Adão, mas assim, Adão e Eva, né? E assim será muito triste para muitas pessoas. E elas reconheceram que o noivo chegou, mas elas estavam do lado de fora. Ou seja, conhecimento sem intimidade, conhecimento sem revelação, conhecimento sem comunhão, informação sem comunhão, sem intimidade, sem revelação de quem é o noivo. E aí o noivo, ele fala lá de dentro: não vos conheço, não vos conheço. Então veja bem, queridos, é mesmo que saber o nome de um médico muito conhecido, mas não ser consultado por ele, né? As nossas decisões diárias fazem toda a diferença naquilo que a gente escolhe, naquilo que as decisões que a gente toma no dia a dia. Será que a gente corre com Jesus para perguntar: Senhor, isso é a tua vontade? Senhor, eu estou no centro da tua vontade nesse ponto aqui, eu faço isso, não faço isso. Revela, fala comigo. E quando a gente ora, Deus sempre fala, amém? Quando a gente busca a voz de Deus, Deus sempre fala conosco. Quando a gente pede para Deus se manifestar numa situação, sempre se manifesta. Quando a gente pede para Ele manifestar a sua presença na nossa vida de oração, Ele manifesta a sua presença. Então não basta conhecer a igreja, não basta conhecer a doutrina, mas conhecer o noivo. Muitos poderão bater na porta do céu com uma credencial, mas o Senhor procura filhos para um relacionamento. Amém? Filhos para um relacionamento. Vigiai, pois, em todo o tempo. Essa palavra aqui, a resposta do noivo foi chocante aqui para aquelas mulheres aquelas virgens que estavam do lado de fora. Mas, quando Jesus conta essa parábola, ele fecha ela dizendo assim, no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o noivo vai chegar, né? Ele mesmo fecha a parábola que ele conta da própria volta dele, né? Ele fecha a parábola: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, vigiar é a chamada final. Glória a Deus. Vigilância, ser um atalaia. Sabe, em Israel tinha muito essa palavra de atalaia, lá em Ezequiel 7, Ezequiel 33, em alguns lugares da Bíblia, fala muito sobre a responsabilidade de um atalaia. Só que nós somos os atalaias do Senhor, amém? Nós somos os vigilantes, nós somos aqueles que se colocam na torre para ver o tempo, para saber quais são os sinais do tempo. Você vê tantas coisas no mundo hoje em dia que indicam completamente. O mundo pode não reconhecer esses sinais, sabe?
Uma religião talvez não reconheça esses sinais. Cristãos que vivem longe da presença de Deus, de comunhão com Deus, não reconhecem esses sinais. Mas esses sinais, eles estão tão evidentes, estão tão claros. Como é que a gente pode negar o que está acontecendo no mundo, lá fora, aqui no Brasil, outros países, guerras, né? Você vê cada dia, se você acompanha o que acontece no mundo, cada dia acontecem coisas bíblicas, de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, todos esses sermões, esses acontecimentos vão acontecer na última hora, está escrito, para aqueles que buscam o Senhor, no relacionamento de intimidade e comunhão com Ele. Para finalizar aqui, queridos, para terminar, 10 virgens estavam esperando o noivo, mas apenas 5 estavam preparadas para entrarem pela porta. O chamado é claro: prepare-se, encha sua lâmpada de azeite e vigie sempre. A eternidade se aproxima, a volta de Jesus se aproxima, e somente os prudentes entrarão pela porta com o noivo. Viva cada dia com a luz acesa e o coração preparado, pois quem vive assim jamais será deixado para trás, jamais ficará do lado de fora das bodas do Cordeiro. Apocalipse 21:8, o último livro da Bíblia, no penúltimo versículo, no penúltimo capítulo, 21, versículo 8, diz: que fora ficarão os cães, feiticeiros, idosos, afeminados, tal. Fala uma lista de nomes que ficarão fora desse grande dia, desse grande momento, fora da cidade. Eu quero estar lá. Eu quero entrar pelas portas. Quantos querem entrar pela porta? Vamos ficar em pé? Nós queremos entrar pelas portas. Nós não fomos chamados para a perdição. Nós não fomos chamados para ficar do lado de fora. Você que está aqui nesse culto, recebendo essa palavra, talvez eu nem transmita tudo que tem nessa palavra, não consigo transmitir tudo que tem nessa palavra, mas o Espírito Santo é poderoso para transmitir para você. O Espírito Santo é poderoso para convencer o seu coração da sua verdadeira realidade espiritual. Como é que eu estou vivendo diante de uma revelação tão clara de Jesus, como essa do sermão profético, como essa da parábola das 10 virgens? Que tipo de relacionamento com Deus eu estou tendo? Meu Deus, nos ajuda. Sabe, a nossa oração deve ser essa: Senhor, nos ajuda a ser como aquelas virgens prudentes que não perderam o azeite em nenhum momento da sua vida, ficaram sem azeite. Sabe que tem gente que por tão pouco fica sem azeite, fica sem lamparina, né? O azeite da lamparina, azeite da vasilha, não tinha mais nada para aquelas 5 que ficaram do lado de fora. Mas a chamada de Deus nessa manhã, nesse culto, é que a gente esteja com a nossa lâmpada cheia, as nossas vasilhas cheias, transbordando. Será que você pode pedir isso para Jesus nessa manhã? Senhor, transborda. Eu não quero ser como aquelas nécias que ficaram vazias de Deus, vazias do azeite, não tinha mais o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo transbordando na minha vida. Será que você pode falar com o Espírito Santo nessa manhã e dizer: Senhor, transborda a minha vida, restaura outra vez. Eu quero renovar a minha fé, eu quero renovar a minha comunhão, eu quero mais intimidade, eu quero buscar a sua presença, eu quero entrar novamente na tua presença, eu quero que a tua presença encha a minha vida de uma maneira especial. Eu não quero apenas crenças, eu não quero apenas participar de um culto, eu não quero apenas estar no hall de membros de uma igreja, fazer parte de uma membresia. Não é apenas isso, porque muitos talvez naquele dia que passaram por todos esses processos, talvez vão ficar do lado de fora, muitos, mas nós queremos ter nossa comunhão com Deus todos os dias, estar em dias em oração, estar em dias com a palavra, em dia com a oração, em dia com a intimidade com Deus, em dia com o Senhor. Como está? Será que o nosso relacionamento com Deus está em dia? Busque a presença, é hora de renovar.
Glória a Deus! Estamos de volta. Que mensagem poderosa de edificação, de transformação e de impacto espiritual, né? E se você quiser compartilhar essa mensagem, mande um link para alguém, que esse vídeo vai ficar salvo no nosso canal. E nós temos diversos links fixados aqui, onde você pode acessar e se conectar conosco, porque além de nós estarmos aqui, né, compartilhando com você esse culto, nós queremos conhecer você também. Se você mora em Santarém ou se você mora em outro estado do Brasil, nós temos nossas redes sociais, nós temos nosso link do WhatsApp, onde você pode conectar conosco. Se você fez uma decisão para Jesus também, ou se você deseja fazer uma decisão para Jesus, entre em contato conosco. E eu quero agora fazer uma oração para você que quer fazer uma aliança com Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, eu abro meu coração, eu te recebo como Senhor da minha vida, e a partir de hoje, eu te servirei para sempre, em nome de Jesus. Se você concorda comigo com essa oração que você fez, ou se você repetiu essa oração, entre em contato conosco. Se você não quiser entrar em contato conosco, procura uma igreja, né? Procura a Paz Church Santarém, ou em qualquer estado do Brasil. Nós temos diversas igrejas espalhadas por todo o Brasil, aonde você pode ir e ser muito bem cuidado e pastoreado e fazer parte de uma célula, ser discipulado, porque nós somos uma igreja realmente que procura cuidar, e é isso que nós queremos fazer com você, onde você vai seguir um caminho de fé e servir o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus, isso mesmo. Queremos que você e sua casa estejam bem pastoreados, cuidados pela igreja do Senhor. Deus te abençoe e até o próximo. Excelente semana, Deus te abençoe.